A seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Dúvidas Frequentes sobre o Exame da Ordem, evento promovido pela referida comissão, com apoio das comissões de Cultura e Eventos e Exame da Ordem, ambas da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, educação de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Débora Jimenez Bezerra, coordenadora de comunicação da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um imenso prazer estar aqui, em nome da Comissão do Acadêmico de Direito do OAB-SP, realizando este evento que é de suma importância, pois trata deste tema que é tão valioso aos acadêmicos e às acadêmicas de direito. Exame da Ordem. Cumprimento o presidente da nossa seccional, Dr. Caio Augusto. Cumprimento o presidente da nossa comissão, Dr. Adriano Cecílio. Cumprimento e desde já agradeço a ilustre presença do Dr. Mário Luiz Ribeiro, presidente da Comissão de Exame da Ordem da OAB-SP. Cumprimento e agradeço a presença dos acadêmicos de Direito Mohamed e Thaís. Agora eu vou passar a palavra à acadêmica Thaís, que falará um pouco do nosso expositor, Dr. Mário Luiz. Com você, Thaís. Olá, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui representando os acadêmicos de Direito hoje, nessa palestra incrível ministrada pelo nosso convidado, Dr. Mário Luiz Ribeiro, presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB São Paulo, advogado e professor, que será o expositor de hoje, e a ilustre doutora Débora Jimenez Bezerra, coordenadora de comunicação da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo, e Mohamed Ali Gerard, acadêmico de Direito. Agradeço a todos, muito obrigada. Passo a palavra para a doutora Débora. Obrigada, Thaís. A participação de vocês acadêmicos é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Dr. Mário Luiz Ribeiro. Com você, doutor. Quero iniciar cumprimentando o nosso presidente Caio Augusto, que também representa a advocacia não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, né? Quero agradecer, doutora Débora, pelo convite, né, formulado pela Comissão do Acadêmico de Direito, aí que é presidida pela doutora Adriana, né, é uma pessoa fantástica, que tem feito uma interlocução muito interessante entre a OAB e os acadêmicos de direito. Eu quero cumprimentar a Thaís, né, que está aqui me recepcionando, ao Mohamed, e dizer que é uma enorme honra e possibilidade da gente compartilhar um pouco daquilo que a gente vive e vê ali na Comissão do Exame de Ordem, né? Eu vou, acho que dividir em duas etapas a nossa conversa, se vocês me permitem. Eu vou contar um pouquinho da história do exame, porque sem a gente contar a história, a gente não tem muita a noção de como se originou esse exame, que é tão, por alguns, contestados, por outros temido, né? Mas efetivamente ele garante um filtro de qualidade para o profissional, né? Então, eu quero contar para vocês por que surge, né? 1951, né? Na verdade, eu não era nascido, eu sou tenho aí 32 anos de formado, mas em 1951, alguns juízes aqui do estado de São Paulo começaram a perceber que petições estavam chegando, em 1951, hein, antes da advocacia ter a regulamentação tal como ela teve em 1963, depois em 94, com a reestruturação do Estatuto, né? Mas alguns juízes e desembargadores nos nossos tribunais começaram a questionar alguns equívocos na escrita, né? Pensem comigo que profissionais que já trabalhavam
tinham dificuldade na escrita. A advocacia ela é uma forma de você intervir na vida de outra pessoa, né? Advocare, né? Vem do latim, falar por alguém. Vocare, né? Assim como administrar é ministrar por alguém, né? Advocare. E aí eles ficaram, começaram a ver esse número de problemas com a escrita, com as conjugações, com a forma de convencimento muito presentes. E aí um suscita aqui, o outro suscita ali, e efetivamente nos anos seguintes, né, começaram a ter alguns questionamentos. Em 1963, a advocacia passa por uma reestruturação, uma reestruturação que foi do ponto de vista legislativo, né? Então, a criação, e havia a previsão de que se fizesse uma prova de proficiência desse acadêmico, dessa pessoa que estaria chegando, desse bacharel de direito. A prova, efetivamente, ela nasce sendo combatida, né? Ela nasce sendo questionada. Olha, eu estudei tanto, por que eu não posso já começar a atuar? E aí, efetivamente, em 1971, em São Paulo, se faz acontecer o primeiro exame. Pensem que em 1971 nós tínhamos no Brasil 33 cursos jurídicos. 33 cursos jurídicos. E com 33 cursos jurídicos, esses questionamentos da linguagem, do conhecimento da lei, obviamente a gente não tinha a velocidade da informação que a gente tem hoje, né? Hoje a lei é promulgada no período da manhã, à tarde você já tem acesso, né? Então, mas nós não tínhamos isso, né? Era a distância, o tempo era outro. Eu estava comentando aqui no início da minha profissão, né, há mais de 30 anos, para vocês terem ideia, um advogado do interior do estado, entre a publicação no Diário Oficial de qualquer despacho judicial que fosse, já havia a previsão de que esse advogado só começaria a contar o prazo para ele 3 dias depois. Né? Pensem que o jornal não existia, a internet não existia, né? O jornal precisava ser transportado até o local. Então, imaginem que nós temos cidades que distam da capital, no estado de São Paulo, 700 quilômetros. Então, até o Diário Oficial, que vinha de caminhão, chegar para esse advogado que está lá a 700 quilômetros, eram 2, 3 dias. Né? Então, nós tínhamos outra realidade. Efetivamente, então, a partir agora, né, talvez esse seja um dos marcos, viu, Débora? Em março, a gente comemora 50 anos da aplicação do primeiro exame de ordem no Brasil, que foi no estado de São Paulo. Tá? Os exames eram organizados por seccional, ou seja, cada estado organizava o seu exame. Esse exame, ele, da mesma maneira que nós temos, né, ele tinha uma prova de alternativas, depois uma prova onde se sorteava um ponto e voltava no outro dia para fazer a prova escrita, né? Então, para dar tempo de pesquisar, porque não existia esse acesso à informação tal como nós temos hoje. E passado essas 2 etapas, se a média não tivesse atingido a média 7, iria-se para uma prova oral. Então, a estrutura era muito... Obviamente, o número de faculdades era muito menor do que o da atualidade. Né? Eu falei, logo que eu assumi a comissão do exame, né? Quando eu me formei há 30 anos, nós tínhamos 60 faculdades no Brasil. Hoje nós temos 600 no estado de São Paulo, né? Um pouco mais que isso. Então, esse volume, gente, ele vem caminhando no sentido de que
eu tenho muita gente boa, mas eu também tenho que reconhecer que há uma certa precariedade, às vezes não só na instituição de nível superior, mas na base, né? Nos anos antecedentes, né? No ensino fundamental, no ensino médio, e isso, obviamente, eu não tenho lá grandes barreiras, se eu tenho um contingente significativo de instituições de ensino, não tenho grandes barreiras para entrar. Mas essa inserção no mercado profissional, cada vez mais viu a necessidade de que o nosso acadêmico, que o aluno que estava saindo da faculdade, ele passasse por uma prova de conhecimentos mínimos necessários, essenciais. Eu quero aqui lembrar, e aí talvez uma das dúvidas que surgem é porque outros cursos não têm esse exame para ingresso. Bom, eu quero aqui fazer algumas ressalvas, né? O exame nas ciências contábeis de proficiência já é uma realidade. Na medicina, ele ainda é opcional, ele é facultativo. Mas eu fiquei muito preocupado, né? Claro, quando a gente olha para as nossas dificuldades e conhecendo as faculdades, conhecendo os alunos, a gente fica imaginando que talvez seja isso só no direito. Mas eu ouvi um número, e talvez eu possa ser corrigido aqui, mas salvo o melhor juízo, nesse exame facultativo da medicina, um contingente muito alto, imagina, o exame é facultativo, eu só presto o exame se eu quiser me testar, né? Eu formando na medicina. E pensem que mais de 70% desses alunos estão com dificuldade de medir uma pressão arterial. Então, imagina, o aluno da medicina que se dispõe a fazer o exame e no exame se constata que ele não tem condições de acertar uma medição de exame de pressão arterial. A gente prefere imaginar que talvez seja uma dificuldade que não seja só da medicina, só do direito ou só da contábeis, né? A gente tem visto aí problemas significativos em âmbitos como da engenharia, né? De vez em quando você caiu uma ponte, né? Será que esse profissional, às vezes ele estivesse até apto a fazer o projeto, mas será que ele está preparado para acompanhar esse projeto, para verificar se aquilo que o construtor está fazendo é real, está dentro das medidas dele? Então, e a qualidade no ensino, ela deve ser medida em todas as frentes, né? Não é exclusividade do direito. Obviamente, no direito, nós temos algumas situações que são muito peculiares. Nessa profissão, nós mexemos com a liberdade, nós trabalhamos com o patrimônio, e às vezes é o patrimônio não é de uma pessoa, é de uma geração, né? De duas gerações, e um trabalho mal elaborado, mal conduzido, pode levar com que a pessoa perca a liberdade, perca seu patrimônio, perca vínculos familiares. Cada vez mais a gente tem visto uma profissão, as profissões serem multidisciplinares, né? Você precisa ter sensibilidade, e mesmo dentro do próprio direito, né? Não se imagina um profissional que aconselhe alguém e analise só do ponto de vista civil, e ele esquece do ponto de vista penal, ele esquece o ponto de vista tributário, ele esquece do ponto de vista administrativo, né? Então, esse leque que a profissão nos abre, ele nos coloca muito em questionamento a cada momento, né? A gente até comentava um pouquinho, né, Débora? Tem uma dificuldade da gente passar da teoria para a prática, né? E da prática para a atuação específica, né? Quando alguém
te interpela, né? O acadêmico, né? Eu brinco com os meus alunos, né? Eu já dei aula em todos os anos na faculdade, há mais de 20 anos lecionando, né? Mas eu brinco, o aluno entra no primeiro ano da faculdade de Direito, ele já começa a tomar uma postura diferente, né? No segundo ano, ele já coloca uma gravata, a menina coloca um taillé, e já parece que vai dar uma consulta. A hora que ele chega no terceiro ano, ele fala assim, esse é o pior ano da faculdade, né? A hora que ele entra no quarto ano, ele fala assim, nossa, acho que parece que eu não sei tudo. A hora que ele acaba a faculdade, ele fala assim, nossa, eu tenho a certeza de que eu sei pouca coisa, porque né, um dos grandes exemplos que eu tenho disso é da história da obra do Ponte de Miranda, né? E eu falo para meus alunos, imaginem o seguinte, né? Ponte de Miranda escreveu uma obra que tem 60 volumes, né? E o nosso curso tem 60 meses. Significa que, se você quiser ter um conhecimento de Ponte de Miranda, você pode começando lendo um volume por mês, né? Porque aí você vai chegar no final dos 60 meses com uma boa noção de direito privado, de direito civil, né? Mas esquece de direito penal, esquece de direito administrativo, esquece de direito constitucional, porque as frentes são completamente diferentes. O exame, ele quer ser para a OAB um indutor da qualidade desse profissional, né? E eu tenho feito bons trabalhos, eu não, né? Desculpa, né? A comissão tem feito bons trabalhos junto a outras comissões, né? Como, por exemplo, a comissão do ensino jurídico, né? A cada exame, nós temos um feedback, né? Da nossa grande parceira na aplicação da prova. A OAB, efetivamente, ela tem grandes... ela passou por um período de maturação, né? E aquilo que a gente veio ganhando, aquilo que a gente veio crescendo, aquilo que a gente veio aprendendo, não pode ser esquecido nunca, né? Pensem que até muito pouco tempo, as provas, até pouco tempo, 12 anos, né? A prova ela era individual por seccional, tá? E as perguntas que nós tínhamos no nosso exame, elas eram peculiares ao estado de São Paulo. Então, por exemplo, Tribunal de Alçada, né, que foi extinto, mas nós tínhamos 2 estados com Tribunal de Alçada. Todos os outros eram Tribunal de Justiça. Em São Paulo tinha Alçada e Justiça. Então, haviam algumas questões no nosso exame que perguntavam especificamente sobre competência do Tribunal de Alçada, né? E que, se viesse alguém de fora do estado fazer o exame, com certeza não conheceria a nossa estrutura, né? Os regimentos e tudo mais. Isso foi deixado de lado com um exame aplicado nacionalmente. Mas a aplicação do exame, só para vocês terem ideia, no estado de São Paulo ele é aplicado em 33 polos, né? Ou seja, concomitantemente, nós temos a aplicação do exame não só no estado de São Paulo, mas em todo nível nacional. Então, e a gente até vê alguns acadêmicos falando, olha, acho que eu vou me preparar, porque precisa de um preparo? Precisa. Então, a primeira dica essencial para quem vai prestar exame de ordem: conheça o edital. Tá? Cada edital, e a gente tem visto, né, especialmente nos alunos dos 8º, 9º, 7º, 8º, 9º e 10º termos, alguns alunos que nos procuram e que conversam entre si, falando, olha, eu vou prestar concurso, vou virar concurseiro. Tá? E aí a dica do professor você vai prestar concurso do quê? Por quê? Porque é muito distinto um concurso da magistratura estadual e um concurso da magistratura federal, da magistratura no universo do direito do trabalho. É muito diferente do Ministério Público, federal, estadual e da trabalhista e de todas as outras. Então, qual é o meu primeiro passo? É conhecer o edital, porque eu não vou conseguir me lançar ao mundo, ao mar, sem saber
se eu tenho vela para tocar esse barco, né? Então, a primeira vela que a gente coloca no nosso barco é efetivamente o conhecimento do edital. Nos editais do exame de ordem, eles têm sido muito coerentes e muito sem surpresa, né? Pensem que nós não conseguimos estruturar um exame de ordem diferente em cada exame, né? E isso geraria para o aluno, para o acadêmico, para o examinando, uma insegurança, né? Então, a gente tem convivido nesses últimos tempos com algumas fake news. Olha, vai mudar a quantidade de perguntas, vai mudar os temas, vão mudar outras frentes. É possível que a gente mude? É possível, é possível. Por quê? Porque o MEC acabou de reestruturar no final de 2018 as disciplinas do curso de Direito. Mas vamos imaginar o seguinte, de dezembro de 2018, que é a última regulamentação do MEC a respeito do curso de Direito, até isso ser implementado em todas as instituições de ensino, com certeza a gente vai ter aí um percurso de 4, 5 anos, né? Nessa normativa do MEC, falou, olha, a partir de agora, uma das disciplinas obrigatórias vai ser direito eleitoral, ok? Finalzinho de 2018. Obviamente, em 2019, muito poucas instituições conseguiram modificar a sua grade para inserir uma disciplina, porque para inserir uma disciplina você tem que tirar alguma, você tem que diminuir a carga de outra, né? Então, se as instituições demoram tempo para readequar as normativas do MEC, o exame de ordem ele precisa deixar com que todas as instituições estejam adequadas para depois disso propor alguma mudança, né? Então, aí acabou de mudar a resolução do MEC, aí vem todo mundo, olha, o exame agora de ordem vai falar sobre isso. Não, gente, né? É tudo muito, o movimento é muito grande, a logística disso é muito grande, né? Então, a gente quer tranquilizar a cada um dos alunos. Primeiro, eu preciso ter em mente que prestar o exame, muito embora seja uma fase essencial, mas é uma fase que hoje, né, e aí eu quero andar no tempo mostrando para vocês as conquistas que o exame veio tendo, né? Quando eu prestei o exame de ordem, nós tínhamos 2 possibilidades de exame, civil e penal, só. Ok? Passado alguns anos, foi inserido o direito do trabalho, né? E hoje a gente tem uma gama interessante. Ah, Mário, eu trabalho muito bem em direito tributário, né? Então, tem o direito tributário. Direito constitucional administrativo também tem essa frente. Então, abre a possibilidade para que o examinando ele possa se aproximar daquilo que ele tem aptidão, daquilo que ele foi bem, né? Daquilo que ele gosta, né? Então, se perguntarem para mim hoje qual é a área que eu preferiria prestar, com certeza era uma área diferente do que há 30 anos os candidatos tinham de opção, as 2 simples opções entre direito civil e direito penal. Mas eu estou falando muito aqui, né? As dúvidas são de vocês, eu estou as ordens aqui, né? Eu quero me colocar, Débora, Thaís, Mohamed, à disposição de vocês, né? Para as perguntas que vêm sendo formuladas aí, eu não tenho esse controle, esse acesso. Se vocês puderem me inquirindo, eu vou tentar ajudar. A sua fala, doutor, foi muito rica, muito obrigada. Eu mesma não sabia desse início, dessa parte histórica que você trouxe no princípio, que só eram 2 opções, a questão do exame oral, essas coisas a gente que é mais jovem não teve contato. Os jovens acham que é assim, que o exame nasceu assim, sempre foi assim, e é um longo caminho histórico que é percorrido. Sem falar que, como você disse, sempre que falam que vai ter uma mudança, o pessoal se desespera muito e não tem necessidade.
tudo vai ser no seu tempo, vai ser explicado, vai ser dado tempo para as faculdades se prepararem. Então, é um nervosismo que o acadêmico não precisa ter. Isso foi muito importante, obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o Mohamed, se ele quiser ler alguma questão de algum aluno, alguma pergunta, é com você, Mohamed. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Doutor, eu gostaria de formular uma pergunta, doutor Mário. Acontece o seguinte, colegas que já, inclusive, prestaram e conseguiram, né, a aprovação, antes do término do curso, né, ali pelo 9º semestre, 10º, o que o doutor diz? Quanto à preparação, melhor aguardar terminar o curso, antes já tentar, até para conhecer a formulação da prova mesmo? O que o doutor poderia estar orientando a nós? Os presidentes das subseções, né? Imaginem que a seccional paulista é dividida em mais de 200, hoje a gente se aproxima aí a 260 subseções, tá? E eles se reúnem a cada ano em um colégio de presidentes, tá? Então, a gente vê ali, a base, é a advocacia falando, tá? Não é a minha vontade, é ouvir a base. Sabe a nossa grande estrutura, né, no direito democrático, o poder emana do povo, o poder vem de baixo para cima. Então, uma das questões que nós fizemos foi exatamente nesse sentido, Mohamed. Ouvir os presidentes de subseção. Obviamente, a gente entende que já há todo um tempo de preparação do aluno, e ele chega ali no 4º, 5º ano já, né, querendo se desvencilhar dessa aprovação que é o exame da ordem. Mas os presidentes de subseção, ouvidos, eles sugeriram em uma carta que foi colocada a público no final do ano de 2019, do ano passado, no sentido de que se trabalhasse o retorno da possibilidade do exame apenas após se colar o grau, tá? Essa é a visão dos presidentes. Significa que isso vai ser implementado? Não, de forma alguma, tá? Mas o que vem por trás dessa sensação, né? O que vem por trás dessa sensação é de que tudo tem o seu tempo, tudo tem um tempo de maturação, né? E se você perguntar quando eu fiz, obrigatoriamente, a gente tinha obrigatoriamente que ter colado o grau, tá? Ou seja, eu tinha que ter concluído todos os meus créditos, não podia ter nada em aberto. A sensação desses presidentes de subseção é de que talvez a gente esteja pulando etapas, né? Agora eu falo com os olhos de professor, né? Eu fico preocupado quando alunos deixam de frequentar a sala de aula ou deixam de compartilhar o conhecimento porque eles já estão querendo colocar o pé dentro de um cursinho, querendo se aplicar ao exame de ordem. Tudo na vida tem o seu tempo. Tudo na vida tem seu tempo. Você tem tempo para plantar, você tem tempo para irrigar e você tem tempo para colher, né? Isso aí as religiões até puxam isso para dentro do nosso cotidiano, né? Se a gente parar para pensar, efetivamente faz sentido isso, porque você não coloca a semente na terra e no dia seguinte ela brotou, né? Ela precisa de um tempo. E esse tempo que os presidentes de subseção falaram é um tempo que também os professores sentem. Mas a gente sabe que nós vivemos em um tempo de grande ansiedade, parece, né? Você faz o hoje pensando em amanhã. E a gente leva o exame de ordem, quando aderiu à possibilidade de que alunos do 9º e 10º termo fizessem
pudessem fazer o exame de ordem, pudessem prestar o exame de ordem, foi exatamente no sentido de que, olha, se eu já estou aplicando esse tempo na minha preparação, talvez eu já pudesse ganhar esse tempo e a hora que eu tiver concluído o curso, eu já estou com a possibilidade de advogar pronta, já estou habilitado a advogar. Não imagino que se retroaja com isso, viu, Mohamed? Não imagino que se retroaja. Agora, se você, como um acadêmico, chegar para mim como professor e falar, professor, o que você acha de eu prestar exame no último ano? Eu falaria, aproveite o seu tempo, né? O seu tempo de maturação dentro da instituição é um tempo de convivência com os colegas, é um tempo de troca, é um tempo de aprendizagem, né? Deixe o exame para daqui a pouco, né? E nós não temos nenhum lugar que tem receita pronta para isso. O exame de ordem, ele é aplicado os seus similares, é aplicado em vários países do mundo, E imagine que há alguns países que o curso de direito dura 7 anos. Né? E nós tivemos no Brasil, se vocês olharem a história, né, do primeiro curso que é implementado no Brasil, que é o da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e da Faculdade de Olinda, a gente procurar os documentos históricos disso, nós tínhamos lá um curso de 3 anos. Mas por quê? Porque façam esse desafio, procurem na internet, hoje é muito disponível isso, né? O primeiro curso de direito, os 2 primeiros cursos, né? Primeiro que a gente tem uma virada na história do Brasil, né? Não sei se eu estava falando de história, eu vou dar esse pitaco na história. O Brasil, aquela pergunta velha de professor, né? Quantos anos tem o Brasil? Tem 500 anos. Não, o Brasil, efetivamente, como nação, não tem 200 anos. Nós somos um país que que teve a sua independência de Portugal, e aí eu vou fazer uma independência entre aspas, né? Independência de Portugal, decretada em 1822, ou seja, em 2022, em tese, nós teremos 200 anos de independência, tá? Mas olha que interessante isso. Em 22, a independência do Brasil. O que se percebeu imediatamente? Não se faz um país democrático, não, um país independente, sem ele ter 3 poderes, tá? Então, um poder executivo, um poder legislativo, na ideia de Montesquieu, e um poder judiciário. Como é que eu ia fazer no Brasil um judiciário sem ter faculdade de direito? E aí a criação do curso jurídico no Brasil, ela vem 5 anos depois, né? Foi na implementação do Brasil como um país. Por que eu estou fazendo todo essa construção? Porque um país independente, ele precisa ter poder judiciário, ok? Para ter poder judiciário, obrigatoriamente eu tenho que ter faculdade de direito. E se a gente olhar a história, eles experimentaram isso. Não vou colocar rábula para fazer julgamento de imperador, né? Eu preciso ter gente com conhecimento. E aí eu implanto no Brasil, a partir de 1827, os cursos jurídicos, ok? Então, quer dizer, os cursos jurídicos são, no Brasil, tão velhos ou tão novos, né? O Brasil é um país adolescente, eles têm a idade da independência, ou 5 anos de atraso nisso, de delay. Feito isso, então a gente... E aí, Débora, que interessante, você falou que não conhecia, mas dá uma pesquisada nisso. Para que o aluno fosse acadêmico do direito, seria importante que ele conhecesse francês, que ele conhecesse dominasse completamente a língua pátria, né?
e que tivesse noções de moral e bons costumes. Eu precisava ter alguém muito bem previamente formado. Com quantos anos, Débora, que você entrava na faculdade? Sabe com quantos anos? 15 anos. A previsão era de 15, 16 anos. Por quê? Porque um homem com 20 anos já estaria saindo da faculdade pensando que em 1800 e alguma coisa, aí 1850, por exemplo, a idade média do brasileiro ela era perto dos 45. Então, 20 anos naquele momento significava metade da vida. Né? Então, a gente tem que contemporizar tudo isso. Né? Então, bastava, e mais, né? Se eu falar para vocês, quantos anos, né, se vocês me perguntarem quantos anos precisa ter o curso jurídico, né, o curso de direito, eu falaria para vocês, gente, eu estou aprendendo direito até hoje. Todos os dias aprendemos mais e mais. Posso passar à próxima questão? Vamos lá, desculpa, eu estou falando muito, vai me interrompendo, vai me tirando. A Roana Cristina perguntou: boa tarde a todos. Vi que durante a pandemia, muitos alunos recém-formados foram prejudicados por não poderem realizar a prova, encerrando a faculdade, mas não podendo exercer a profissão. Isso pode atrapalhar o início de carreira? Não é bem sobre o exame, é alguém que já passou. Não. Mas a gente tem que... a história da gente entender o contexto, né? Se alguns alunos foram prejudicados, pensem que isso não foi uma prerrogativa exclusiva do curso de Direito, né? E mais, hein? Do mesmo jeito que a gente teve alguns cursos e algumas formações que foram represadas para um momento seguinte, em compensação, como é que chama a menina a aluna que perguntou? Esqueci de abrir o áudio. Roana Cristina. Roana Cristina? Isso. Roana Cristina. Então, tem algumas profissões que foram aceleradas. Imaginem que quem estava fazendo medicina, eles foram chamados para o trabalho com muito mais intensidade. Quem estava fazendo uma formação, por exemplo, em enfermagem, teve um campo acelerado. Né? Então, a pandemia ela é muito fora do contexto para a gente querer tirar. Mas, efetivamente, sim, para algumas frentes houve esse represamento, né? Vai ter esse atraso, mas eu não imagino que isso seja prejudicial. Muito pelo contrário, como a gente até comentou, né? Seria inimaginável que numa sexta-feira, no meio da tarde, o presidente da comissão de exame de ordem estivesse falando para 60 pessoas ao mesmo tempo, tirando dúvidas. E aqui, provavelmente, nós temos pessoas que são do estado de São Paulo e alunos que são de outros lugares. Então, nós não temos... a pandemia, ela foi muito ruim para a saúde, né? Perdemos vidas. Ela foi muito ruim para a economia, perdemos oportunidades. Mas ela, para a educação, a educação foi catapultada nesse momento. Nós já tínhamos essas ferramentas, né, todas elas, sem exceção. Né? Todo mundo podia fazer uma reunião por Skype, por Google Meets, por Teams, né? Todas essas ferramentas são... Zoom já existia. Mas quando você imaginou que você pudesse... a ideia que eu tenho da pandemia é muito a seguinte: sabe o que eu me lembro, gente? Eu me lembro do Réveillon, né? Da virada desse ano, né? Olha, vai ser um ano bacana e a gente vai... Gente, ele foi horrível em algumas frentes, mas ele foi fantástico em abrir as possibilidades. Nós entramos num tempo de guerra contra um inimigo microscópico, né? Então, a minha ideia, viu, Luana, é que, sim, né, nós tivemos um represamento, mas isso não foi nocivo. Até porque
o conhecimento não ocupa espaço, né? E quanto mais eu fui ficando exposto a novas... eu comentava, ontem eu participei de uma aula com os colegas da USP Ribeirão, né, da Faculdade de Direito da USP Ribeirão, da minha casa, né, assistindo um professor falar sobre a experiência dele no Chile. E para mim foi muito rico isso, né? Tem sido muito rico, apesar de todas essas dificuldades. Perfeito. Acho que esclareceu bem a dúvida dela. Conhecimento só agrega, é mais tempo para os alunos poderem se preparar. Muito bom. Você quer ler a próxima pergunta, Thaís? É com você. A pergunta é da Juliana Maria Brandão. Ela quer saber se já tem uma previsão para a primeira fase da ordem. A primeira fase do próximo. O seu áudio picou, mas eu vou... Foi isso? É a primeira fase do ano que vem? É isso? Da próxima prova. Normalmente, as provas, os editais dela, tão logo a gente executa a segunda fase de uma prova, se disponibiliza os editais das próximas 3. Então, é por isso, isso tem acontecido anualmente. Então, a segunda fase do nosso exame está previsto para o dia... Tomara, né? Previsto para o dia 6 de dezembro. A gente tem que rezar para não voltar, né, nesse transtorno. Mas eu imagino que no início de dezembro a gente já tenha um calendário de previsão para o próximo ano, né? E aqui, como eu falava, até comentando sobre o exame, a magnitude do exame, né? Imaginem que anualmente nós conseguimos colocar no calendário 3 exames. E esse ano nós tivemos com a primeira fase no começo do ano e a segunda fase no final do ano, né? Sabe o que eu penso, Débora? E aí, Mohamed, também complementando aquela dúvida que você tinha levantado, né? Eu fico pensando, quem foi a segunda fase, ou quem pode aproveitar a repescagem, né, que tinha feito antes e vai aproveitar a repescagem, se teve um esforço dedicado, integral, talvez seja essa segunda fase com mais aprovados proporcionalmente da história. Pensem comigo, né? Normalmente você tem entre a primeira e a segunda fase um período muito curto. É claro que entra aí as angústias, né, os desafios internos do aluno, né? Nossa, mas isso não vai acontecer nunca, né? Mas a gente usar o que a gente tem a nosso favor. O que a gente teve nesse período? O tempo, né? Então, para aqueles que aproveitaram esse tempo, e eu imagino o seguinte, nós estamos em meados de outubro, daqui até a próxima prova, nós temos aí mais de 40 dias. Tá? 40 dias, em regra, é o tempo que se tem num período normal de exame. Então, de hoje, de puxar a fieira hoje do peão, para ele começar a rodar, a gente vai ter de hoje até o exame o que se tinha normalmente. Né? Então, Mário, eu passei na primeira e estou tranquilo, né? Vou começar a estudar agora. Dá tempo? Sempre deu tempo para os outros. Exatamente. O tempo é uma grande vantagem desses alunos. Mais uma dúvida. Um anônimo perguntou se você acredita que tem alguma área que é mais fácil em questão da segunda prova. Como escolher a área? Se você acredita que uma é mais fácil que a outra. Aquela que você gosta mais. Né? Essa área. Gente, eu particularmente não faço penal. Né? Eu não faço penal. Como é que vai me fazer eu prestar uma prova? Digamos que eu fizesse penal e gostasse de penal. Né? Como é que eu presto alguma coisa que eu não gosto? Né? Eu acho que a grande riqueza do exame hoje aberto em todas essas frentes que nós temos eu não acho, eu particularmente não entendo que haja alguma que seja mais fácil. Talvez pragmaticamente, aí analisando do ponto de vista do volume de conteúdo, né? Pragmaticamente, se você pensar o volume de... Eu estava até falando
do Ponte de Miranda, né? O direito civil, ele é muito mais amplo e aberto do que qualquer outra frente do direito, né? Então, se a gente for levar em conta o volume de conhecimento, né, o processo civil ele tem um número cláusulos de recursos, beleza, mas as possibilidades no direito material são muito maiores. É diferente do que no direito penal, né? É diferente. Pensem, as obras de direito penal que vocês conhecem, elas têm quantos volumes? As boas obras, nenhuma chega a 60 volumes, né? Que a gente tem. Mas, Mário, eu gosto muito do direito civil, eu gosto muito de processo civil. Preste direito civil, gosta de processo civil, você com certeza tem muito maior probabilidade de ir bem naquilo que você tem adesão, aderência. Eu sou ousado em pensar assim, então vale a pena prestar em direito civil? Eu, Mário, só prestaria em direito civil. Eu também, foi a que eu prestei e foi a que eu passei. E eu ouvi isso, o pessoal, você não tem medo? É muito difícil, são muitas peças, eles falam, né? Não, você tem que fazer o que você gosta, é isso mesmo. Tem mais alguma questão, Mohamed? Você pode ver pra gente, por favor? Pronto, abriu o áudio. É que eu tenho tanta dificuldade com essa tecnologia. Bem, vamos lá. Roana Cristina M. do Nascimento. Boa tarde a todos. Vi que durante a pandemia, muitos alunos recém-formados foram prejudicados por não poderem realizar a prova. Encerraram a faculdade, mas não podem exercer a profissão. Isso pode atrapalhar no início da carreira? Mohamed, essa já foi. Eu vou ler a próxima. Tá bom, perdão. Tenho dificuldade com a elaboração das peças processuais. Tem algum livro que você pode recomendar para me auxiliar? Olha, assim, vamos pensar em cada uma das frentes, tá? A gente tem alguns mecanismos que são insuperáveis. Por exemplo, eu vou levar o exemplo lá para o direito civil, né? É muito difícil eu falar em direito civil se eu não começar pensando nos elementos, por exemplo, da petição inicial, que é lá o endereçamento, partes, fatos, fundamentos, valor da causa, pedido. Essa passagem da examinanda, aí, da aluna, da acadêmica que pergunta, talvez seja a grande dificuldade de todo aluno, porque é o momento onde você sai da teoria e vai para a prática. E não tem, sinceramente, não tem nada que substitua a prática. Eu posso dar aula para você andar de bicicleta durante 6 meses, mas se você nunca subir em cima de uma bicicleta, se você nunca experimentar as inseguranças de ter as rodinhas, depois tira uma rodinha, tira outra, e caminha, e cai, esfola, machuca. Se não, a minha recomendação é que, seja qual área for, das que você queira prestar, é imprescindível que você treine muito, que você saia. Não adianta você ler, só ler. Tá? Você precisa fazer o exercício. Pense o seguinte, né? Eu vou tirar o exemplo, vou fazer uma analogia com, sei lá, com uma receita de comida, né? Quando você vai fazer alguma coisa, você pega uma receita, a receita tem lá os ingredientes e tem um modo de fazer, né? Quando eu vou fazer uma peça, eu preciso ter todos os ingredientes. Quando eu falo de uma petição inicial, de uma contestação, de uma réplica, de um recurso, eu preciso saber de todos os ingredientes. O modo de fazer, e veja, isso é tão humano, né? O direito é uma ciência humana aplicada, que você pode pegar a receita,
pegar os melhores ingredientes e atender a todos os ingredientes. Fala assim, caramba, eu estou fazendo essa receita que eu comi na casa da Débora e não ficou a mesma coisa. Né? O que vai deixar essa receita muito parecida com a da Débora? Talvez sentar com a Débora e falar, Débora, me ensina, né? Porque às vezes tem uma peculiaridade que você fez que eu não consigo fazer. No direito é a mesma coisa. Eu preciso fazer, eu vou fazer incompleto, né? Eu tenho meus professores para me auxiliar. Professor, veja essa petição, veja esse recurso, veja essa minha contestação, veja se ela atende os requisitos. Olha, está tudo em ordem, mas você esqueceu, por exemplo, o valor da causa. Né? O que faltou? Faltou ela olhar na listinha de ingredientes quais eram todos os ingredientes. Então, esse desafio que você tem, né, e que você narra, é exatamente a grande sacada para se virar um profissional. Né? Não basta eu atender bem o cliente, entender toda a sua dúvida, se eu não tenho uma boa ideia em que área do direito você está me falando. Né? Olha, eu tenho um caso de acidente de veículo. Ah, então tá bom, eu vou pegar outros casos, eu vou estudar. Então eu preciso ter não só... eu sempre faço essa, talvez eu até peque por excesso de exemplos, né? Mas daquelas aulas de filosofia que todo mundo teve, né? Premissa maior, premissa menor, essa é a lógica socrática, né? A coisa mais antiga do mundo. A premissa maior é a lei, é a norma que é o dever ser, tá? Agora, o que aconteceu na prática? O que aconteceu na prática é o ser. E o que eu quero fazer? Eu quero adequar esse ser que está equivocado, né? Alguém que me causou um mal, me causou um prejuízo, me causou um dano, e eu quero fazer ele se adequar à norma. Premissa maior, a lei, a doutrina, a jurisprudência. Premissa menor, o que aconteceu? Aí eu adequo uma coisa na outra. Qual é o distanciamento que tem aqui? Ó, eu concluo que está faltando você me indenizar disso. Né? Está faltando você me ressarcir disso. Né? Quem causa o dano tem que ressarcir. Tá bom, qual é o dano? E onde é que está isso? Cadê a prova do dano? Cadê o vínculo? Essa pergunta é a pergunta mais difícil de responder, né? Mas você só supera ela com muito exercício, muito exercício. Caneta, é como eu falei, não tem jeito de te explicar andar de bicicleta, nadar, né? Olha, tem 30 aulas de natação sem entrar na água. Tem aula de piano e não toca, velho, sabe? A prática leva realmente à perfeição. Não tem outra coisa. O aluno tem que praticar e praticar. No estágio ele pode aprender também um pouco. É isso, é para isso que serve o estágio, na verdade, para você colocar a sua teoria na prática. Vamos à próxima questão? O Leandro Martins gostaria de saber se quem prestar a segunda fase no final do ano, quando que vai sair o resultado? Ele quer saber a data do resultado. Normalmente ela sai dentro de até 30 dias, né? Só que nós temos uma interrupção aí, que é exatamente o período do final do ano. Natal, Ano Novo, então pode ser que a gente tenha um pouquinho maior esse tempo, por conta das festas de final de ano, e que normalmente, em anos anteriores, ela acabou saindo ali em meados de janeiro. Perfeito, então acho que a dúvida foi esclarecida. Foi maravilhoso, eu adorei a palestra, obrigada. O doutor gostaria de falar mais alguma coisa? A Thaís, o Mohamed, tem... Você gostaria de falar, Thaís? Mohamed? Eu gostaria porque... Gostaria de fazer só uma pergunta para o doutor... Desculpa, perdão. A Thaís está... Oi, Thaís. Primeiras damas. Eu, no 10º semestre, também estou com o coração... porque para mudar da fazer ainda... enfim,
você está fazendo para militar. Eu Eu tô com dificuldade em ouvir. Tá chegando para mim A gente não picado. consegue te escutar, Thaís. O áudio tá cortando muito. Tá picando. Uhum. Não. Vamos deixar o Mohamed passar a palavra para ele e depois você volta, tá bom? Você não quer colocar no... É, pode escrever também. Manda para mim e eu leio para ele. Pode ser? Pode, combinar. Ou pode ser o inteiro. É verdade. Vamos lá. Pode falar, Mohamed. Enquanto a Thaís... Eu vejo aqui no bate-papo que a Camila, ela reforçou novamente a mesma pergunta. Qual seria a sua recomendação em relação a quando começar a estudar para a OAB? Quantas horas por dia? Não, olha, o estudar para a OAB é estudar o curso de Direito, né? Talvez, a partir da metade do curso, você já tem muita dimensão da sua área de adesão, da área que você adere mais, da área que você tem mais proximidade. Uma dica que eu tenho é da gente pegar os exames anteriores e entender a estrutura da prova, né? Entender como as perguntas são formuladas, porque se eu falar para vocês, né? E aí é uma constatação fática, né? O exame da ordem, ele é um exame que leva muito em consideração a nossa legislação posta, né? Então, quem domina os conteúdos legislativos, e dominar não é saber a vírgula ou o detalhe, mas é quem domina a estrutura, por exemplo, direito civil. Olha, direito civil tem direito das coisas, direito de família, sucessões, responsabilidade civil. E você vai me perguntar, qual eu começo a estudar primeiro? Não, ele está íncito, ele está dentro do próprio curso, né? Se eu me aproximei e quero prestar o exame de ordem em direito civil, no primeiro ano, a hora que você teve teoria, as teorias geral do direito civil, né? A hora que você estudou a lei de introdução às normas civis, as normas brasileiras, você já está estudando, mesmo porque uma das grandes questões, a gente estava falando de elementos de direito civil, de processo civil, né? É sobre a capacidade. A capacidade está na primeira página do Código Civil, né? Na primeira folha do nosso Vademecum lá que fala de... E aí vem a pergunta, quando é que eu começo a estudar? Você já estude bem, faça bem o curso, né? Eu acho que você... claro que a gente fala com um grande contingente de alunos que tem uma limitação de horas, né? Alunos que trabalham, alunos que pegam o seu metrô, pegam o seu ônibus, que viajam para chegar na faculdade. Esse tempo da pandemia, ele tem economizado esse tempo para a gente, né? Então, se eu demandava 40 minutos para ir para a faculdade, 40 minutos para voltar, gente, é praticamente 1h30 que eu tenho a mais de tempo para estudar, né? Eu não sei para vocês, mas comigo aconteceu muito isso. Eu trabalhei muito mais na pandemia exatamente porque aquele tempo que eu demandava andando, indo e voltando, eu fiz muita coisa de home office, fiz muita coisa aqui de casa ou do escritório, né? Então, me ganhou esse tempo. E aí, Mohamed, eu responderia, eu começo a responder a partir do terceiro ano, vá se afeiçoando a essa disciplina, busque essas provas e faça essas provas, né? Hoje está tão disponível isso, né? Imprime lá, separa um tempo, fala, olha, eu vou pegar o meu sábado das 2 às 5 da tarde para fazer uma prova antiga como se fosse um simulado. Faça a prova sem olhar, né?
o conhecimento não necessita... Eu comentei isso aqui antes de abrir o trabalho. Essa é uma prova, gente, o exame de ordem, não é uma prova onde eu estou concorrendo com alguém por uma vaga, como, por exemplo, acontece em concursos públicos. Né? Olha, eu tenho 5 vagas, né? Se eu não for um dos 5 primeiros colocados, o meu grande inimigo e o meu grande amigo no exame de ordem sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu sou o cara que pode me incentivar e eu sou o cara, parece jogo de tênis, sabe aquele cara que vai jogar tênis e não consegue fazer a bolinha passar da rede? O cara perde por erro dele mesmo, o adversário nem jogou, coitado, né? Você precisa estar pronto a competir com você mesmo. Então, esse é um desafio, viu, velho? Porque ela é um risco esse, né? Eu competir comigo mesmo, imagine só, né, que a profissão inteira vai ser assim depois. Vou fazer uma pergunta do chat agora. É da Camila. Ela perguntou: pode ver a próxima prova de primeira fase apenas em alguns estados e não nacionalmente por conta dessa pandemia que assola o país? Muito difícil isso acontecer. Muito difícil, não. Se você me perguntar em nível de proporção, eu vou falar que 99% de que isso não aconteça, porque o exame ele é nacional. É inimaginável eu aplicar em determinado... Talvez o que eu possa imaginar é o seguinte: essa cidade tem muitos focos, eu possa deslocar ele para outra localidade, mas eu não consigo imaginar isso na prática, entendeu? Então, não, minha resposta é não. Eu imagino que ou se aplica nacionalmente ou não se aplica nacionalmente, o exame é nacional. Perfeito. Agora a pergunta da Thaís, que ela me mandou. Como não tenho muito Thaís, contato... agora eu vou te ouvir, hein? Como não tenho muito contatos com peças, estou na dúvida sobre qual área escolher. O que o DR me recomenda para auxiliar na escolha da área que devo fazer em relação às peças? Se você... que ano que a Thaís está? No 10º, né, Thaís? 10º? 10º. Você chegou a estagiar já, Thaís? Já. Já? Que Já. área? Área civil e atualmente na área tributária. Mas é mais a parte consultiva, não contenciosa, então não tem contato. Perfeito. A primeira coisa que se espera é que o consultivo ele trabalha muito com o direito material, né? Porque vem as questões, olha, isso aqui tem prescrição ou não tem prescrição, isso aqui, né? Então você vai no direito da essência. A minha sugestão é de você se aproximar, comece fazendo aquilo que é o raciocínio mais fácil. Eu não faria nunca, tá? E você já exclui, tá? Eu não, por exemplo, né? Digamos que você me fale, olha, eu não faria nunca direito administrativo, direito constitucional. Então você já exclui. Eu não faria nunca direito penal, você exclui. No segundo momento, vai sobrar lá 3 disciplinas. Aí eu te sugiro de você fazer esse exercício, né? Pegue 3 provas distintas, né? Pode ser de um mesmo exame. Digamos que sobrou para você civil, tributário e trabalhista. Estou aqui viajando. Tá? Civil, tributário e trabalhista. Faça a leitura e tente fazer a peça, tente elaborar essa peça. E depois você vai no gabarito. Com certeza, você vai ter um feedback do que ficou mais próximo do seu feeling, né, pelo seu sentimento, né, de 10º termo, que praticamente já percorreu todo o caminho. E aí você fala assim, olha, então eu já vou excluir mais uma, ou não, agora eu tenho certeza que é essa. Quando a gente tem o contato em sala de aula, dá para trocar ideia com o professor, mas na hora que você está entrando, na hora que você está saindo da sala de aula, a pandemia ela bloqueou a gente de fazer isso, né? Porque esse último ano foi assim. E eu leciono para 9º e 10º termo, né? E foi, por exemplo, na orientação de monografia,
eu abria um link exclusivo para conversar com o aluno, porque senão você não consegue fazer a orientação. Tá? E eu não sei exatamente se os seus professores têm essa disponibilidade, mas seria muito interessante você fazer essa troca, né? Primeiro entre os amigos, depois com os professores. Sabe que é um negócio muito legal? Essa profissão é uma profissão onde a gente se ajuda muito, né? Quero até fazer uma reflexão. Tem muita gente que vê ordem dos advogados, né? E pouca gente pensa sobre isso. Você fala da medicina, é conselho. Você fala da engenharia, é conselho. Você fala da administração, conselho. Você fala dos corretores, é conselho. Você fala, de todas as áreas, é conselho. Por que só a ordem, ou poucas profissões, né? Os músicos são ordem, né? Você tem algumas ordens religiosas, tá? E você tem algumas ordens, como, por exemplo, a maçonaria, né? São alguns grupos, são ordens. O que é a diferença de ordem e conselho? Vocês já pensaram isso, não? Né? Ordem é quando você tem ali uma confraria, ou seja, são irmãos, tá? A grande diferença da nossa profissão é que o irmão mais novo, ele tem a destreza, ele tem a sagacidade de, sei lá, manusear a internet, de dar como dizem meus alunos, de dar um chimbaraio no professor, né? Eu vou fazer a prova e faço no WhatsApp, aqui converso com todo mundo e o professor acha que não está vendo, né? Então eu sou rápido nisso e o professor é lerdo nisso, né? Mas o professor tem lá a vivência, tem o professor, o advogado velho, né? Tem a vivência, a experiência. Eu não consigo imaginar hoje um bom escritório de advocacia que não tenha o velho junto com o novo. Então, essa confraria de irmãos mais velhos e irmãos mais novos, o irmão mais velho... Gente, olha, a não ser que eu esteja equivocado, né? Dificilmente você vai encostar em um bom profissional e falar para ele, eu gosto do seu jeito de trabalhar, você pode me dar algumas dicas e a pessoa virar as costas para você, né? Essa é uma profissão das ciências humanas. Essa é uma profissão, Thaís, que você pode contar. E você pode contar com seus amigos, você pode contar com, às vezes, com quem nem é tão amigo dentro da sala de aula, e você fala assim, fulano, você tem essa matéria, você pode me passar? Claro que tem sempre um mais mesquinho ali, mais fechado, mas a grande capacidade dos bons profissionais é compartilhar esse conhecimento, né? Então, é não deixar você na mão. Claro que gente estranha tem em todo lugar, né? Mas a grande maioria dos que formam uma ordem, né? Pensem que a estrutura da ordem, todos nós, né, conselheiros, todos nós, presidentes de comissão, todos nós que formamos a ordem dos advogados e com algum cargo eletivo, nós estamos aqui voluntariamente, né? Então, se eu estou voluntariamente me abrindo, me expondo aqui para falar para 50, 60 pessoas de maneira, sei lá, gratuita, e eu cedo um pedaço do meu tempo profissional para essa estrutura, né? A troco do que eu estou fazendo isso? Gente, não tem a coisa mais... tem duas coisas. Ganhar presente é bom, mas dar presente também é legal, né? Eu acho que a gente fica... Quando recebe um presente, a gente fica meio sem jeito. Agora, quando você dá o presente, você fica muito feliz de ver a cara da pessoa, né? Então, você pedir essa ajuda para as pessoas que estão próximas, claro, né? Você pediu 2 vezes, a pessoa não deu, a gente trabalha numa infinidade de pessoas, né? E tem muita gente legal, tem muita gente boa. Tem mais Sua fala, doutor, foi muito rica. Eu adorei. É mais uma curiosidade que eu não sabia, por que ordem? Porque vem da fraternidade que nós temos uns com os outros, isso é lindo. É maravilhoso. Temos tempo para mais uma questão. Posso perguntar, doutor? Claro. Vamos ver.
Todos sabemos que o exame oral é muito antipático, mas não seria uma forma melhor de filtrar os candidatos? Ó, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu vou falar assim, ninguém merece, né? Na minha prova oral caiu uma pergunta. Eu vou tentar simplificá-la, né? Não foi essa, mas só para vocês terem ideia. O grande problema da prova oral é a subjetividade dela. Tá? Então, você sai de um campo objetivo de certo e errado, e você sai de um campo objetivo de estar na letra da lei, o rito é esse, o propósito é esse. Né? Mas eu vou aqui dar uma... Não foi essa a pergunta, mas eu vou dar a ideia. Digamos que o professor tenha perguntado lá qual a diferença de dolo e culpa. Ok? Fui e respondi. Seguro. Seguro. Né? Diferença. Né? Isso. Aí o examinador virou para mim e falou assim, o senhor tem certeza? Gente, toda a certeza do mundo que eu tinha caiu por terra. Toda a certeza do mundo caiu por terra. Né? Então, eu acho que, primeiro, mas voltando para a ideia do exame de ordem, o exame oral hoje, pelo volume, pelo contingente que a gente tem, né, pela estrutura de examinando, pela quantidade de examinandos, imaginem quanto tempo levaria para que eu pudesse fazer a entrevista com 3 membros na banca, porque a prova oral que eu fui submetido era uma prova oral de banca com 3 componentes, ok? Então, eram 3 advogados fazendo as perguntas. Eles recebiam lá um questionário, né? E aí esse risco da pergunta, o senhor tem certeza? Foi um negócio que me, sabe, eu falei, mas faz a pergunta de novo para ver se eu respondi certo. Porque às vezes você vai falar um sim, você fala não, ou você pula um não, né? Será que é isso, né? E aí ele refez a pergunta, eu falei isso. Eu falei, Eu falei, então o senhor está certo. Né? Mas eu não imagino que a gente caminhe, como eu falei, né? O exame de ordem ele veio numa crescente de aprendizagem, né? E a gente vê, nós viemos aprendendo. A cada exame, a gente tira lições de situações que nos são colocadas, como, por exemplo, imaginem, né? Há 30 anos, não existia o mínimo pensamento de que a gente fizesse provas diferentes para pessoas com dificuldades, com deficiência, com dificuldades especiais, né? Hoje você tem todo um cuidado, porque você tem pessoas que se comunicam por libras, você tem pessoas que se comunicam por braille, você tem, né? Nós temos deficientes visuais, nós temos deficientes auditivos, nós temos pessoas que diante de tem como é que chama? Tem algumas condições especiais que a pessoa precisa de um leitor. Ela precisa de um leitor, né? Às vezes o indivíduo é deficiente visual, mas ele não tem o domínio do braille. Então, a gente tem prova formulada em braille, a gente tem prova formulada por pessoas. Mas como é que eu preciso fazer para me inscrever nessa prova? Leia o edital, porque lá no edital está escrito, olha, se você tem algum problema físico, se você tem algum problema, alguma deficiência, alguma dificuldade a ser superada, você precisa descrever isso na hora da inscrição. No momento adequado, você precisa provar, né, com atestados, com documento, né? Não pode ser olha, eu declarei e pronto, né? Eu apresento lá a documentação.
E aí isso vai passar por um crivo, e na grande maioria, eu acompanhei, eu até comentava, né? Nós temos 33 polos no estado de São Paulo. Eu acompanhei em 5 polos de quando eu assumi para cá, porque eu peguei primeira e segunda fase, então eu acompanhei no interior, eu acompanhei na capital, primeira fase, segunda fase, na capital o volume de examinandos é sempre muito maior do que no restante do estado, né? Mas a gente tem salas específicas para essas pessoas e para essas exigências especiais. São necessidades, né? Não é à vontade. Então, eu acabei entrando nisso, mas para falar que o exame ele tenta ser muito mais inclusivo do que um dificultador. Perfeito. A questão da inclusão hoje em dia é essencial. Essencial. É essencial. Vamos à última questão? De verdade, agora é sério. Da Camila. Ela falou: sinto muita dificuldade em realizar questões da OAB sem o código. Uma vez que decorar artigos, é quase impossível. Qual seria a sua recomendação? Olha, por mais que os professores tenham, os professores e instituições de ensino superior tenham querido modificar essa estrutura nossa, o direito, infelizmente, ele é muito conteudista, né? Não tem muito como você falar, por exemplo, vamos falar sobre alimentos. Não tem como você falar de alimentos se você não lembrar da conjugação de necessidade e possibilidade, de proporcionalidade, de razoabilidade, né? Então, naquilo que você vai prestar, ainda que você não decore, mas é essencial que você entenda a estrutura, né? É essencial que entenda a estrutura. Mas uma leitura, assim, eu entendo, eu tenho filhos na faixa dos 20 anos, né? E a gente tem uma dificuldade hoje por conta da quantidade de chamariz que tem, né? Eu estou falando com vocês aqui, quantas vezes vocês não foram fazer pesquisa em alguma coisa? Você entra, sei lá, num site de busca, escreve uma palavra, e aí ele sugere mais 2 palavras, você fala, puxa, nossa, me lembrei que eu preciso procurar um tênis. E aí, a hora que você vê, você já procurou tênis, você já foi para fora do país, você já, né, atravessou o mar, e a hora que você vê, você fala assim, o que eu estou fazendo mesmo aqui? Né? A gente sofre nesse grande volume de informações, mas uma das minhas recomendações seria para que a gente tentasse, não sei se eu tenho usado comigo um método, que é um método de estudo com determinação concentrada. Não sei se já ouviram falar, eu aprendi com um sobrinho isso, né? E aí eu digo para os meus alunos, né? É o método Pomodoro. Pomodoro é o 25 minutos, né? Quanto tempo demora para cozinhar um tomate? 25 minutos. Cada vez que eu for estudar um conteúdo, eu tiro tudo da minha frente, tiro tudo, tá? Pego o meu relógio, coloco 25 minutos. Por que 25 minutos? Por que não 30, não 32, não 25? O método Pomodoro é 25 minutos, né? Então, se tem gente que vai mais, tem gente que vai menos, eu não sei. Mas eu pego 25 minutos, eu fatio o meu tempo. Por exemplo, eu vou estudar 1 hora um determinado assunto. Eu fatio em 25 minutos, 5 minutos eu ando, eu dou uma olhada no site, eu faço isso, aquilo, e não deixo interromper a hora que eu voltar para os meus próximos 25 minutos. Tá? Então, que é um exercício de concentração mental. Tá? Gente, mas não tem só esse, tem um punhado, né? Mas basta que a gente procure aí o que mais aproxime da gente. Mas eu daria essa dica, né? Estuda concentrado que dá certo. Tudo é a melhor dica, né? Sempre estude concentrado de preferência. Muito obrigada, doutor. A sua participação foi excelente. Todos adoraram. Os acadêmicos vão ajudar muitos os acadêmicos. Muito obrigada. Eu gostaria de te agradecer em nome da nossa presidenta, a doutora Adriana. Eu gostaria de agradecer o Mohamed, a Thaís,
Foi excelente. Eu acho que isso ajudou imensamente os acadêmicos, as acadêmicas de direito. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer conhecê-los e eu estou às ordens, né? A comissão do exame de ordem está às ordens de vocês. Se vocês quiserem marcar outra, marcar uma junto com o presidente Tayon, que fala das instituições de ensino superior do direito, né? Para a gente fazer uma troca de bola. Eu agradeço muito, viu, Débora, Thaís, Mohamed. Levem um abraço à doutora Adriana, né? Fala que eu fiquei muito feliz de poder estar aqui, né? O que a ideia do exame, ela quer ser um elemento de medir a qualidade, né? Mas nunca de excluir ninguém, né? Pensem que o grande excludente dessa história acaba sendo aquele aluno que fica nervoso, aquele aluno, né? E nós estamos aqui para tranquilizar todo mundo, né? Para dar segurança, né? Nós queremos bons profissionais, nós queremos bons irmãos nessa ordem, né? Nessa grande fraternidade que é a OAB. Perfeito, é como o senhor disse, a prova da OAB ela é muito equilibrada, muito razoável, não tem por que os acadêmicos terem medo, é estudar, se preparar durante todo o curso e com confiança e vai dar certo. Eles serão nossos colegas, já são. Já são. É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Eu que agradeço.